Não se pode dar microfone acadêmico. A gente começa logo a falar, né, Everaldo? É isso? Senhor presidente, Oswaldo, colega Vitória, também presidente do Conselho Regional de Contabilidade, quero saudar todos os colegas da mesa, todos os presentes, dizer da nossa alegria, da honra e agradecer muito essa gentileza do meu padrinho, né, o nosso Hélio Tito. Em verdade, ouvindo com muita atenção as palavras de Everaldo e vendo também a história da Academia Nacional de Ciências da Administração, não, da Economia, eu também sou membro da Imortal, Everaldo, da Academia Nacional de Ciências da Administração. E agora de Economia me deu agora uma crise e também a surpresa de falarmos, né? Mas quando a gente, né, quando os avanços das ciências sociais, principalmente da psicologia social, nos revelam que o mundo das percepções é a um só tempo fonte e limite do comportamento humano, a gente percebe que as percepções determinam comportamento. Essas percepções são muito condicionadas pelos conceitos, pela mentalidade, pelos valores, pelo caráter, pela competência, pela capacidade, mas também pela vontade, pelos interesses, pelas necessidades. A maneira como eu fotografo determinada realidade, nações e pessoas determinam a maneira como eu me comporto. O imaginário coletivo desta sociedade, deste país, em verdade não faz do Estado brasileiro a representação de uma nação politicamente organizada. Porque, em verdade, esta nação sempre foi condicionada pelos ditames de uma plutocracia que domina o Estado brasileiro desde sua história. Foi assim com as capitanias hereditárias. Foi assim no Brasil colônia. Foi assim na declaração da transformação do Brasil em independência, filho lance-mão da coroa. E fica como Pedro I aqui e Pedro IV em Portugal. Foi assim na proclamação da República. Foi assim na República Velha. Foi assim também na Revolução de 30. Essa tem sido a força do Estado brasileiro. Na década de 30, eu vi na entrada aqui no filme a ideia de que é muito fácil amar a humanidade, muito difícil amar ao próximo. E fiquei lembrando de Rousseau, que marcou com seu pensamento, com o romantismo, com o bom selvagem, né? Que é preciso criar estruturas sociais que dominem as pessoas, porque as pessoas nascem boas. Em verdade, as sociedades que as pervertem, que as deturpam. Mas Rousseau teve 5 filhos, amava a humanidade e botou os 5 na roda. É tão fácil amar a humanidade e tão difícil amar o próximo. Botar na roda, para quem não sabe, é colocá-los a toda sorte, entregando às igrejas ou sem origem e sem nome, sem saber de quem era. O pensamento de Rousseau marcou muito fortemente o mundo inteiro. Os regimes totalitários, que no Brasil também marcaram o fortalecimento desse Estado, desse imaginário popular, muito forte na nossa cultura, muito presente na nossa sociedade, que nos diz, primeiro, pelo fascismo, em que tem o Estado, mas mais do que tudo o partido que faz do Estado a seu serviço como sua ferramenta. E depois o movimento de esquerda, também numa perspectiva totalitária, que tem no Estado também a sua força, dominado pelo partido. No fascismo é o Duce, é o Führer, e no comunismo é o Comitê Central, o secretário-geral, dominando o Estado. E a plutocracia se faz presente. A corrupção a que Everaldo também se referiu, e quero lhe dizer, sou Everaldo, que concordo ipsilítico com tudo que o senhor disse, efetivamente foi um belo diagnóstico da realidade brasileira, mas em verdade, o que nós estamos vivendo, isso me faz lembrar nas primeiras aulas na Fundação Getúlio Vargas, com o professor Glaicon de Praiva, 1968. Ele entra na sala de aula e nos diz uma questão, e eu via o Glaicon como o ideólogo da direita brasileira e da Revolução de 64. Movimento estudantil presente. E a gente olhando aquele homem que era o símbolo da direita. E ele me disse uma frase que nunca mais esqueci.
O empresário brasileiro é um híbrido roedor. Tem a voracidade do rato e a coragem do coelho, o grande empresário. O que significa que o capitalismo brasileiro foi o mesmo que liquidou, o Estado brasileiro foi o mesmo que liquidou, como nos diz o filme, o Barão de Mauá, Irineu Evangelista de Souza. Foi o mesmo que liquidou a presença do Estado brasileiro, que liquidou a iniciativa da formação do desenvolvimento econômico brasileiro com Delmiro Gouveia, lá no Nordeste, que é efetivamente aquele que Everaldo, em Pernambuco, saiu de Pernambuco e foi para o interior da Alagoas, na cidade de Pedra, e a melhor exploração da usina de Paulo Afonso, da usina de Paulo Afonso, e que teve toda a sua fábrica jogada por ausência do Estado. Não foi à toa que ele deu uma boa guarda-chuvada na cabeça do vice-presidente da República, que Delmiro Gouveia, na confeitaria Colombo. Não foi à toa, mas morreu assassinado com a sua fábrica destruída. Então, é importante também, sou servidor público e fiz essa opção, Everaldo. E vejo, quando a gente vê esse processo de degradação, da crise total dos valores morais da sociedade brasileira, é preciso que se pense muito forte. E acho que a Academia Nacional de Economia tem um papel relevante nisso. Ninguém exerce a cidadania sem exercer um papel político. Quando a gente se omite, a gente está exercendo a cidadania pela omissão. Quando a gente participa, se envolve em relação aos fatos que nos ocorrem, nós estamos exercendo a cidadania pela participação. É preciso a presença cidadã da nação brasileira, para que o Estado efetivamente seja a nação politicamente organizada e reflita os desejos dessa cidadania, os interesses, as aspirações, as suas crenças, as suas realidades. Para isso, é preciso, sim, um verdadeiro novo pacto social na sociedade, que não vai se resolver nem com a eleição direta, nem com a eleição indireta, mas com a construção do fortalecimento dessa cidadania. Portanto, é nesse sentido que gostaria de dirigir essas palavras aos companheiros, dizer da minha honra muito especial nesse dia e da loucura do Hélio Tito de nos indicar, né? E que certamente fez com que os demais companheiros pudessem ratificar o meu nome, a quem eu os perdoo apenas porque não sabia o que o Hélio estava fazendo. Muito obrigado. Obrigado, senhor.